Bom, gente, tudo bom? Como eu pensei, né, assim, de tentar uma aula um pouco diferente, né, para vocês, tentar dinamizar um pouco, né, espero que eu consiga. Enfim, vamos tentar fazer a partir de agora esses videozinhos, né, sempre além do resumo que eu vou enviar para vocês na matéria, eu vou também enviar esse videozinho, tá bom? Tentando explicar os pontos principais da matéria, sempre a partir do resumo que eu vou mandar para vocês, tá? Então a ideia é fazer um videozinho bem rápido, tá? Rapidinho, né? Coisa curta, para que vocês tenham mais uma forma de estudar, tá bom? Vamos fazer essa experiência e aí vocês me retornem o que vocês acham, o que tá certo, né? Se tá bom, se tá ruim, tá? Então fazer essa introduzir que vocês me vendo, só que aí a gente vou botar a câmera ali no computador para que vocês vejam, né? Enfim, tem algumas imagens, alguns textos para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então vamos começar nessa primeira aula, né, com o terceiro ano, sobre o mundo pós Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, né, de 1929. Entender esse contexto entre guerras, que a gente chama, é fundamental até para entender o nosso mundo hoje, né, que surpreendentemente às vezes fica bem parecido, né, com aquela época, embora seja um mundo diferente, tá? Então vamos ali pro computador rapidinho para a gente iniciar a aula. Bom, deixa eu posicionar aqui a câmera de acordo com o teste que eu fiz. Aí, tudo certinho. Então, gente, deixa eu botar aqui no texto, que é o resumo que vocês têm, que é esse daqui, tá? Que eu já enviei para vocês. Do período entre guerras, o mundo pós-Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. Então, como eu disse, né, a Primeira Guerra, que acaba em 1918, a partir, né, dessa data emerge um novo mundo. Há uma grande mudança nas relações internacionais, que afeta o mundo inteiro, o Brasil inclusive, né? Depois a gente vai falar em outras aulas, a gente vai falar especificamente sobre o Brasil, tá? Não vou falar agora sobre o Brasil, mas o Brasil está no mundo, então ele sofre, né, com isso tudo também. Mas é importante a gente entender o que acontece no mundo depois da Primeira Guerra. Então tem alguns pontos aqui que eu coloquei que são importantes. Bom, opa, caiu, voltou. Acontece, hein? Não ri não, hein? Falha técnica. Bom, primeiro é a emergência dos Estados Unidos como uma grande potência mundial, né? Os Estados Unidos terminam a Primeira Guerra Mundial no posto de liderança política, econômica, militar do mundo, né? Já que a Europa, que antes exercia esse poder, a Inglaterra, a França, a Alemanha, estavam arrasados por causa da guerra, né? A Primeira Guerra foi um conflito de extrema violência que arrasou a economia desses países. Os Estados Unidos saiu ileso, né? Não houve guerra no território americano. Então, os Estados Unidos emergem como essa grande potência mundial. Há, além dos Estados Unidos, um outro ator, né, importante nesse momento, além dele, que é a União Soviética, né? A Rússia, o Império Russo, a gente viu nas aulas passadas, né, que a Rússia passa por uma revolução, a Revolução Russa, que instaura o comunismo em 17, em 22 a Rússia se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, e passa a ser também um ator internacional importante, não do calibre, né, dos Estados Unidos, porém importante, né, já que se coloca como um contraponto ao capitalismo reinante então, né? Desde 17, o mundo capitalista vai ter que lidar com o mundo comunista ou com o mundo socialista. Isso vai ter impactos importantíssimos mais para frente, que a gente vai ver também. Ao final da Primeira Guerra, né, é feito um tratado, uma aliança, né, entre os países perdedores e vencedores, na chamada Conferência, né, de Paz de Versalhes, em 1929. E nessa conferência é assinado um tratado, que é o Tratado de Paz de Versalhes, aonde é imposta uma série de sanções aos países perdedores. Não era essa a intenção
dos Estados Unidos, né? O presidente de então dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, propõe que deixa eu aumentar aqui, ver se fica mais fácil aí para vocês verem. Acho que agora sim, né? Então, os Estados Unidos, na figura do seu presidente, propõe uma série de medidas que propunham um mundo pós-Primeira Guerra mais pacífico, mais harmonioso, baseado no direito internacional, né, na resolução pacífica de conflitos. Essas ideias ficaram conhecidas como os 14 pontos de Wilson, né? Esses 14 pontos vocês acham tranquilamente na internet, tá? Mas o último ponto deles era a criação de um organismo internacional que reunisse todos os países do mundo com o objetivo de evitar um novo conflito. Isso foi feito, de fato, foi criada, né, em 1919 a Liga das Nações, que é essa instituição que tinha como principal objetivo evitar o novo conflito mundial. Obviamente, né, a gente já sabe que não conseguiu, porque existiu a Segunda Guerra Mundial 20 anos depois, tá? Mas esses 14 pontos, com exceção desse último, né, que é feito, são derrotados, né? Vence uma proposta na Conferência de Paz de Versalhes, uma proposta mais invasiva, mais comprometedora, né, contra os países que perderam, principalmente a Alemanha e a Itália, tá? As potências vencedoras, então, principalmente a França e a Inglaterra, impõem pesadas sanções à Alemanha, como perda de partes do seu território, principalmente territórios do norte da Alemanha, muito ricos em minérios, né, ferro, que era importante para o país, perde todas as suas colônias, também a Alemanha. A Alemanha e a Itália têm que pagar altas indenizações, perda total da marinha, né, que a Alemanha tinha. A Alemanha chegou a ter na Primeira Guerra Mundial a maior marinha do mundo. Toda ela é perdida ao final da Primeira Guerra. A limitação do exército em 100 mil homens, não pode ter mais do que 100 mil soldados, o exército alemão. Durante a Primeira Guerra, esse exército chegou a ter entre 2 e 3 milhões de soldados, para vocês terem uma ideia, né? A Alemanha também é obrigada a assinar a culpa pela guerra, né? A culpabilidade da guerra, e isso é muito... cria um clima muito tenso no alemão, né? Já que essa série de medidas impostas no Tratado de Versalhes vai pesar muito forte na sociedade alemã, tá? Alemã e italiana, mas alemã, né? A Alemanha, que estava arrasada pela guerra, ela não vai conseguir se erguer depois da Primeira Guerra Mundial, o que vai levar lá na frente, a gente vai ver nas próximas aulas, ao surgimento do nazismo, tá? Mas depois a gente vê sobre isso. Aqui tem uma fotinha, né, da conferência, da primeira reunião da Liga das Nações, né, em Genebra, né? Só uma curiosidade, o Brasil foi um dos países fundadores da Liga das Nações, né, junto com a Inglaterra, com a França, né, com a própria Suíça, né? Os Estados Unidos não fez parte da Liga das Nações. Isso é considerado um dos porquês, né, da Liga ter fracassado, a não participação dos Estados Unidos. Bom, mas ainda durante os anos 20, vigorou em todo o mundo, né, nessa tentativa de recuperação econômica do mundo, vigorou o livre comércio, né, o liberalismo, né, que é quando o Estado não interfere na economia, né, uma proposta econômica, política e filosófica, né, na qual propõe que o mercado, né, deve se autorregular, ou seja, o governo não deve interferir nos assuntos econômicos do país, né? Então as empresas, as relações de trabalho, de comércio devem seguir por si só, o governo não deve interferir. Isso acabou levando nos Estados Unidos, ao longo dos anos 20, né, muito resumido aqui, tá? Aqui no texto vocês vão conseguir ler isso também, levou a uma superprodução nos Estados Unidos, né? As indústrias estavam produzindo loucamente, né, como nunca antes, dado ao crescente